Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra dos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhe souber e for perguntado? Presidente, pela ordem, só para Pois não. era justamente isso que eu ia falar Pois não, Excelência. Ela não fará o compromisso. Mas por que, Excelência? Porque o nosso entendimento é diverso do entendimento de Vossa Excelência. Ela figura, de fato, como investigada. Sim. Haja vista que, inclusive, teve pedido de prisão preventiva feito por esta comissão, além de outras cautelares processuais penais. Então, por essa razão, não entendemos que ela figura nessa comissão como testemunha. Pois não. Nós já tivemos, inclusive, uma discussão sobre esse assunto aqui anteriormente e vou manifestar o mesmo posicionamento que tem sido dado pela Advocacia do Senado, de que as investigações são paralelas, elas não são concorrentes. Nós temos um trabalho independente da Polícia Federal e do trabalho do Judiciário. E ainda que ela não faça o compromisso de falar a verdade, a própria legislação diz que uma pessoa em que mentir para uma CPMI, ela poderá sofrer as consequências dessa não resposta verdadeira. No entanto, presidente, a gente pode perceber pela leitura do habeas corpus que é possível que a defesa e a doutora Thaisa escolha as perguntas a serem respondidas. Perfeitamente, doutora. Perfeito. Ela terá todo o direito, a senhora também poderá, quando a pergunta for feita, ela não quiser responder, ela vai dizer, olha, eu vou permanecer em silêncio. Será respeitado. O critério de autoincriminação é da defesa Exato, nós reconhecemos isso, mas entendemos que o termo de compromisso é necessário. Porque, independentemente de se fizer ou não, havendo a apresentação de um dado que não corresponda a uma resposta exata, ela sofre as consequências. Não faremos a prestação do compromisso, Excelência. Continuaremos aqui. A senhora gostaria de se manifestar inicialmente, doutora Thaís? Não? A senhora não quer falar nada? Pois não. Tu passo a palavra ao relator. Pois não, pois não. Tá. Pois não, é isso que eu perguntei. Pois não. A senhora será respeitada aqui, fique tranquilo. Obrigada, presidente. Obrigada. A senhora poderia me dizer quais são as empresas que a senhora possui atualmente ou possuiu recentemente? Ô, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Rapidamente, assim, pelo bom andamento da nossa sessão, o senhor já, em outros momentos, fez intervenções importantíssimas sobre o que eu vou falar aqui agora. Com todo respeito, seja muito bem-vinda, advogada Isabela, mas não se pode absolutamente ditar resposta. Foi uma pergunta do relator. Excelência, eu só faço esse encaminhamento ao senhor, para você prestar atenção. Uma vez que o habeas corpus me permite escolher as perguntas a serem respondidas, é natural que eu fale à minha cliente se ela pode ou não responder a pergunta. Eu não sei de onde o parlamentar tirou que eu estaria ditando uma resposta. Isso não está acontecendo nessa sessão. Não é questão de ditar. Senhores, é por questão, gentileza. presidente, só fazer uma ponderação aqui. Em outros momentos tinha um habeas corpus similar. Senador Girão, por gentileza, o relator sabe conduzir bem, porque entende bem da questão. Vamos deixar que a gente possa dar sequência aqui no assunto. A advogada não pode citar a resposta, mas pode dizer se deve responder ou não. É um direito que está assistido aqui por habeas corpus. Né? Relator, por gentileza, continue. O que me preocupa hoje é que, mais uma vez, sucessivamente, nós estamos aqui com pessoas que criaram empresas e que, num curto espaço de tempo, enriqueceu essas empresas, movimentou valores milionários e que não quer sequer falar. É muito difícil isso. Eu entendo o trabalho da doutora Isabela, do doutor Maurício. Vocês estão fazendo o que vocês recebem para isso. E é um direito. Mas eu me pergunto se vocês não estão jogando a cliente de vocês em uma situação um pouco pior do que falar. A da defesa não tem que ser questionada pelo parlamentar, por gente. Claro que posso. Quem disse para a senhora? Cita para mim aonde ela pode questionar. O deputado Zé Trovão, Vou entrar na ela se manifestou. Vossa Excelência. A presidência não vai acolher o parecer. Vossa Excelência tem o direito de falar da maneira que desejar. Claro que eu tenho o direito, desde que não faltei com respeito a ela. Perfeitamente. Um minuto a mais para o deputado Zé Trovão. E não faltei com respeito à defesa. Prossiga, deputado. Pois não. O que nós estamos falando aqui hoje é que tem uma mulher sentada numa cadeira, a qual poderia estar conversando com essa CPMI, sendo tratada como estou a tratando agora, respeitosamente, e nos respondendo o que nós gostaríamos de ouvir. Mas ok, se é para seguir esse caminho, a gente pode seguir esse caminho. Vamos seguir esse caminho, então não precisa fazer perguntas. Então a gente chega aqui e fala que a senhora e o seu Virgílio desviaram o dinheiro dos aposentados. Acabou. É esse o caminho que quer seguir?
Quando a gente tenta ser educado, tenta ser respeitoso, vamos ser afrontados? Olha, é desgastante isso. A senhora pode ter certeza. Talvez tenha algum cliente da senhora, uma pessoa idosa, que a senhora falou que também é especialista, que tenha sido lesado. Lá do Paraná, lá de Curitiba. Provavelmente ele esteja vendo a televisão, a TV Câmara ou a TV Senado, acompanhando essa rede, para saber o que a senhora possa falar para ele. Porque ele devia ter ali, provavelmente, a senhora como uma médica, uma boa profissional, e de repente ele fala: eu fui roubado pela quadrilha do INSS e ela também se beneficiava daquele meu dinheirinho todo mês. Pode ter certeza, porque tem gente... Só um segundo. Excelência, permita o parlamentar terminar a fala, eu passo a palavra ao senhor logo em seguida. Nós estamos assistindo o parlamentar tecer uma série de julgamentos a respeito da minha cliente, falando da profissão dela, dos atendimentos clínicos. Não, Isso é um absurdo. Não, o parlamentar, senhora advogada, o parlamentar tem o direito de se manifestar. 1 minuto a mais para o deputado Alencar. Obrigado, presidente. Eu não estou julgando o trabalho dela, não. Estou dizendo, inclusive, os pacientes dela, que devem ter sido bem atendidos por ela, provavelmente alguns deles aposentados, foram lesados. As provas vão dizer, mas eles estão vendo pela televisão e estão querendo saber o que ela pode colaborar conosco. Deputado Carlos Jordi aqui me lembrou. A empresa da senhora, a Curitiba Consultoria, foi criada no dia 1º de novembro de 2022, pouquíssimos dias após a vitória do presidente Lula. Então, Thaísa, eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a empresa Curitiba foi criada no dia 1º de novembro de 2022? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Sim, presidente, pela ordem, vamos manter o decoro na sessão, por gentileza? É importante, né? Doutora Isabela, eu vou pedir a Vossa Excelência para não se manifestar nas falas do deputado, por gentileza. Vossa Excelência então se dirija a mim, por gentileza. Vossa Excelência me disse ao início da sessão que eu poderia... Poderia, mas eu vou pedir a Vossa Excelência para não interromper, por gentileza. Não é uma interrupção, é uma interrupção, Excelência. Pela ordem. Por gentileza, é uma interrupção. É uma prerrogativa de um advogado. Eu não vou permitir que chegue... Excelência, por gentileza, aqui a permissão ou não é dada pela presidência dessa mesa, não pela senhora. Por gentileza, a senhora se manifesta e essa presidência dá a determinação ou não, por favor. E outra coisa, o líder Pimenta fez uma colocação não em relação à sua cliente, fez em relação à fala do deputado. Ele não se dirigiu à sua cliente, se é isso que a senhora tem colocado com relação a decoro. Não, ele não falou dela, ele falou com relação à fala do deputado. Mais 1 minuto para o deputado Luizinho, por gentileza. Vocês podem acrescentar mais 1 minuto, por favor? Obrigado. O deputado Paulo Pimenta aqui me interrompeu, mas o deputado Paulo Pimenta, ele não subiu em nenhum momento, em 4 anos de governo Bolsonaro, na tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar qualquer irregularidade em relação ao governo Bolsonaro. Foram os deputados do PT que na MP 871 apresentaram 12 emendas escritas pela CONTAG, que a gente nem chegou, que é uma medalha de ouro em relação ao roubo dos senhores, silêncio, por favor. Medalha de prata é Conafer e o Sindinap, que é composto pelo vice-presidente, irmão do presidente Lula, que foi o que? Em 3º lugar, medalha de bronze em relação aos assaltos dos aposentados. Voltando aqui, Thaísa, porque nós temos milhares de médicos no Brasil. Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza. Nós temos milhares de médicos no Brasil. Por que o careca do INSS escolheu logo a senhora, que é a esposa de um procurador federal, a oferecer esse serviço? O senhor está menosprezando o meu trabalho, Excelência. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu só fiz uma pergunta. Por que nós temos milhares de médicos e o careca do INSS escolheu justamente a esposa de um procurador federal e o que seria um defensor do INSS para oferecer esse serviço? Eu vou permanecer em silêncio. Tá ótimo. É que é no mínimo estranho. E é um ditado muito antigo, quem não deve não teme, e se a senhora Thaísa não teme, não sei por que a senhora teve que buscar o judiciário para ficar em silêncio. Mas, enfim, os fatos que já são públicos, eles são bastante evidentes para dizer o que de fato aconteceu e todo mundo já percebeu. Até porque o seu silêncio, senhora Thaísa, é praticamente um ato de confissão. Diante de tantas evidências, de tanto dinheiro que a senhora recebeu... Deputado Fábio Costa, só um minutinho. Senhores, eu vou pedir silêncio, por gentileza. Só um instantinho. Eu vou pedir silêncio para a fala do parlamentar. Por gentileza, suspenda o tempo dele. Pois não, doutor Isabel?
Queria pedir a palavra pela ordem, porque isso já aconteceu diversas vezes na sessão de hoje. Não é possível que a gente trate o silêncio como uma sentença condenatória. Pois não, senhor. Ao contrário, a presunção de inocência faz parte da Constituição Federal, é uma garantia. Então eu peço, por favor, que haja observância a essa garantia nessa sessão. Pois não, excelência. A garantia está sendo observada, mas o parlamentar... A garantia está sendo observada... A senhora Thaís está podendo responder o que desejar ou não responder, mas o parlamentar tem direito à fala dele e ao comentário. Pode continuar. Isso, senhor presidente, porque eu não estou perguntando de onde é que estão sendo pagos os honorários aqui, né? Se estão vindo dos valores dos aposentados. Mas, enfim... De fato, pela ordem, excelência, é uma falta de respeito, né? por gentileza. Se dirigir aos meus honorários que são cobertos por sigilo, ele não perguntou, demais, excelência. Ele só comentou. Pois não, deputado, por favor. Só comentar... Continue, por gentileza. Senhora advogada, permitir que eu continue aqui. Só queria ver se posso fazer, não sei, regimentalmente. Tem direito de fazer uma pergunta à doutora Isabela. A senhora faz parte do grupo Prerrogativas dos advogados? Já fiz há alguns anos, não faço mais. Por que a pergunta? Não, excelência. Excelência. Eu faço, por acaso, os advogados, os advogados não estão aqui. Não, CPMI. Não, por excelência. enquanto não. Só quis fazer a pergunta e obrigado por responder. Por enquanto não sou. Tá. Sou advogada e a advocacia não será criminalizada nesta sessão. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Senhores, por gentileza. Continue, deputado Sócio. Continue. Senhor, por favor, deputado Sócio, os advogados não fazem parte aqui do sei, eu fiz a pergunta, ela gentilmente respondeu e agradeço. E se não quisesse responder, não era obrigada. Eu não sei porque o desespero dos colegas. Se ela não quisesse responder, não teria obrigação de responder. E ela não teve problema nenhum em responder, que eu parabenizo e agradeço, doutora. É só isso. É só isso. Senhores, por favor, vamos dar sequência. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, com todo respeito ao trabalho da advocacia, que a gente tem que respeitar. Mas a senhora, até pouco tempo, a senhora mora junto, né, com o senhor Virgílio, que vem daqui a pouco. Eu não quero entrar em questões pessoais, pelo menos no papel, o seu marido. Mas eu lhe pergunto, como essas contas se cruzam e vocês têm uma relação, eu lhe pergunto, quem está pagando a advocacia é a senhora ou é o seu marido? Eu vou pedir pela ordem, presidente, porque é um desrespeito à advocacia. Passou dos limites há bastante tempo nessa sessão. Qual é o problema, presidente? Mas eu posso responder, enquanto presidente, eu posso responder por uma razão clara. E aqui, peço, todos aqui percebem claramente, eu peço que pause o tempo do senador. Aqui, eu pedi até um minuto a mais. Não, eu vou paralisar o seu tempo, senador. A questão aqui é o seguinte, não apenas como presidente, mas como me cabe mediar os trabalhos, como advogado, a Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, garante ao advogado a prerrogativa do sigilo da relação cliente-advogado. Então, esse tipo de questionamento quanto ao valor dos honorários, quanto ao valor dos honorários, se está pagando, se quem está pagando, essa questão realmente não é cabível para tal. Caso queira, a advogada poderia responder, mas é um direito, uma prerrogativa do sigilo da informação. Então, aqui, não é fazendo a defesa, mas trazendo a lei, que é o que baseia toda a atuação nossa aqui nessa CPMI. Então, por mais 30 segundos, senador Girão. Eu agradeço. Presidente, só pela ordem eu tenho uma dúvida. Porque não tem pela ordem, porque o momento fala do senador Girão. Peço silêncio a Vossa Excelência, não pode perguntar. Perguntar alguma coisa ou não. Primeira advertência feita. Segunda, eu repito, advertência. Terceira, eu peço que a Vossa Excelência saia da sala. Por gentileza, vamos deixar o parlamentar, senador Girão, conduzir a fala dele? Presidente, chegou. Peço silêncio para que o senador possa fazer uso da palavra, por gentileza. Monteiro Lobato, senhor presidente, escreveu um livro e escreveu um país fictício chamado Banânia. E nesse país, Banânia. E em Banânia, tinha os cavaleiros vermelhos, vermelho Ferrari, que por mais de 18 anos governaram aquele país e passaram a saquear ele de todas as formas. Saquear petróleo, saquear as riquezas todas as empresas estatais. E chegou um momento que eles também passaram a saquear os aposentados. Lá em Banânia, não estou falando do Brasil não. O que acontece? Em determinado momento foi aberta uma CPI pela Câmara e o Senado de Banânia. Mas a CPI, todos que vieram eram inocentes.
Todos inocentes. Só que os inocentes estavam proibidos de falar pelos seus advogados. Todos bem munidos, com advogados bem instruídos no padrão advogado de porta de cadeia, porque é o tipo mais preparado, mas também mais petulante que tem. E uma coisa que era interessante em Banânia, Presidente, é que... pela ordem, por favor. Estou falando de Banânia. A senhora fica no seu lugar, que eu estou falando no meu lugar. A senhora não... Deputado, por gentileza. A senhora não faz... Deputado, por favor. Deputado Medeiros. O senhor está falando como advogada. Senta aí. Senta aí. Deputado Medeiros. Deputado Medeiros, por favor. Doutora Isabela. Não me respeite. Advogado de quadrilha. Advogado de quadrilha não vai me fazer eu baixar o meu mandato. Por gentileza, sente-se. Eu não vou baixar. Eu não vou deixar meu mandato menor. Eu represento o Estado. Eu tô na hora da minha fala. Deputado Zé Medeiros. Deputado Zé Medeiros. Estou na minha fala. Estou na minha fala. Deputado, só um instante, senhores. Por favor. Eu estou na minha fala e não vai ser advogado. Por favor. Deputado Zé Medeiros. Espera aí, senhores. Com licença. Por favor. Deputado Zé Medeiros. Se o decoro Excelência. Por favor. Vou abandonar a sala com a minha cliente. Por favor. Eu estou sendo destratada nessa sessão do início. Cadê a ordem dos advogados do direito? Senhores, excelência. Por favor. Aqui tem um presidente, a senhora tem que saber disso. A senhora pode Deputado José Medeiros. Não fala comigo direto, não. Presidente, se o senhor não controlar, eu não vou falar. Aqui tem uma presidência. Aqui tem presidência nessa CPI. A senhora não é presidente dessa CPI. Deputado. Então se reporta ele. Não. A senhora não vai mandar o deputado aqui, não. A senhora baixa a bola. Peraí, calma. Peraí, só um instante. Senhores, deixa eu me manifestar, por favor. Porque se todos se manifestarem, não vai ter jeito. Senhores, por gentileza. Deputado José Medeiros. Senhores, deputado José Medeiros, vou pedir a Vossa Excelência, com toda tranquilidade, que, por gentileza, volte ao trato urbano e educado com todas as pessoas, inclusive o advogado. Por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que termine a sua fala Caríssimo presidente. Por favor, Vossa Excelência tem direito a falar o que desejar, desde que não ofenda qualquer um dos presentes ou a própria advogada. Eu vou devolver a fala a Vossa Excelência e vou pedir a Vossa Excelência a tranquilidade de exercer o seu mandato, a sua liberdade de fala, com todo respeito e urbanidade. Posso contar com Vossa Excelência nisso? Conto com Vossa Excelência? Presidente. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Eu conto com Vossa Excelência? Presidente. Por gentileza, o senhor me responda sim ou não. Eu conto com a gentileza de Vossa Excelência para que a coisa caminhe de uma forma tranquila, Excelência? Presidente, se eu quiser caçar minha palavra, pode, mas eu preciso falar o que eu preciso falar. O senhor tem direito de falar o que desejar. O senhor Então, não pode ser, o senhor não pode ser sem critério ou urbanidade com as outras pessoas aqui. Presidente, qual ofensa que eu fiz a alguém? O senhor mandou a senhora sentar e levou a voz, Excelência. Presidente. Vamos reconhecer os dois lados. Não. Presidente. Não, ele. O senhor vai me dar a palavra ou não, presidente? Não, eu vou dar a palavra com o compromisso de Vossa Excelência. Não, eu não faço compromisso das minhas palavras, presidente. Eu preciso ter a se eu fizer alguma coisa errada, o senhor me interpõe. É isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Por gentileza, no trato, na urbanidade e na educação com todos aqui. Não há necessidade de a gente gritar com ninguém. Não existe, presidente. O senhor tem 2 minutos. Ok? O senhor tem mais 2 minutos para sua fala, porque o senhor não é nem membro da CMI. Nós estamos dando aqui, Vossa Excelência. Pode o senhor me autorizar o comentário? Não, Van Hatten, por gentileza, essa é uma questão entre a presidência e o deputado José Medeiros. Eu vou pedir a Vossa Excelência, a todos os senhores, que não se manifestem. É uma decisão dessa presidência aqui. E eu, desde o início, nós estamos indo muito bem. Eu pedi a todos que, por favor, usassem da urbanidade, da educação e do cuidado nas palavras. Então, deputado, eu vou lhe dar 2 minutos, por favor, para o senhor fazer os seus comentários com tranquilidade e com respeito a todos nós. Por favor, 2 minutos para o deputado Zé Medeiros. Bom, eu não citei ninguém e eu estava falando de Banânia. Então eu vou continuar com esse país fictício, onde os advogados de porta de cadeia, eles, para defender os seus... Eu vou me levantar e vou sair da sessão com a minha cliente. Não vou admitir. Olha isso aí, presidente. Não vou admitir. Por favor. Não vou admitir alusões que criminalizam a advocacia, presidente. Olha isso aí, ó, presidente. Eu não vou ficar. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Não está. Não, excelência, está sendo controlado, Excelência. Obrigado, olha.
Por favor. Por favor. Continue, deputado. Presidente, e antes de começar... Mas, presidente, não deixa eu falar. O que acontece, presidente? É muito importante a gente fazer esse debate aqui, porque eu já participei da comissão do impeachment, já participei de várias CPIs, e eu nunca vi a petulância de defensores como em Banânia. Sabe o que acontece? Eu penso que é totalmente, e eu defendo, eu não sou daqueles que confundo, por exemplo, o exercício do advogado com a conduta do cliente. Eu acho que o advogado ele é importantíssimo para o processo, senão não tem processo. Até diz, existe o judiciário, o que julga, o que acusa e o que defende. Não tem processo. Agora, também, num ambiente político desse, presidente, e não aqui, mas em Banânia, é importante saber que, para falar dessa forma aí, nem tendo mandato é permitido. Então, por isso que eu digo, presidente, que lá em Banânia tá bagunçado. As CPIs, se o presidente não tomar conta, vai ser a CPI dos advogados de porta de cadeia. Muito obrigado. Excelência, nós estamos indo... Não, por favor. Nós estamos indo muito bem. Até esse momento, as coisas foram muito tranquilas. E eu vou pedir, nós vamos encerrar com o deputado Duarte Júnior, vou pedir mais... Não, doutora, por favor, por gentileza. Só mais uma vez pedir aos senhores o respeito com todas as pessoas. A doutora está aqui fazendo o papel dela, o trabalho dela. Não, deputado, por gentileza. Não, ela está fazendo o trabalho dela. Não. Deputado Sóstenes, deputado Sóstenes, nós não somos aqui, eu gostei muito do exemplo dele de Banana, mas nós não somos crianças para ler mais Monteiro Lobato. Nós sabemos muito bem o que cada palavra aqui significa. Eu só vou pedir aos senhores que, por gentileza, que a gente mantenha o nível de bom debate e de respeito aqui dentro dessa comissão. Não vou fazer nenhuma ameaça de tomar a palavra, o senhor sabe que eu não gosto disso, de tirar da sala, nunca gostei, porque eu acredito que cada um aqui tem senso e total responsabilidade sobre os seus atos. Por gentileza. Aqui eu mal abro a boca, eu sou repreendido. Não, mas, excelência, eu tenho falado com a doutora, todos os momentos eu tenho falado com ela sobre isso. Tá bem? Então vamos. Não, deputado, por gentileza. Eu escutei muito bem você levando para colocar a ordem. Eu vou colocar a ordem. Agora, sem qualquer tipo de brincadeira aqui, por gentileza. Tá desligando aqui, doutor. Deputado Duarte Júnior, com a palavra por 10 minutos.